iremos analisar a possibilidade da existência da abóbada eletromagnética da Terra, através das operações realizadas pelo governo americano, no intuito de encontrar este imenso domo que nos protege deste gigantesco oceano primordial ao qual estamos mergulhados. As imagens que vocês irão assistir são as verdadeiras imagens desta operação. O governo americano realizou uma série de operações após a Segunda Guerra Mundial, para tentar encontrar este campo eletromagnético, esta abóbada. A primeira expedição americana na Antártida foi a Operação Raijamp em 1946. Esta operação, que foi a maior força expedicionária até o dia em que os Estados Unidos a realizaram na Antártica. Ela teve uma duração estimada de cerca de 6 a 8 meses. Porém, em 8 semanas a operação foi cancelada por razões desconhecidas, e o almirante Byrd, que havia estado no comando desta operação, a cancelou por motivos desconhecidos. O almirante Byrd já havia realizado outras expedições na Antártica antes, portanto ele sabia que havia algo ali que precisava ser investigado. Por isso que tantas forças militares se deslocaram para lá, e além disso, investiram em um orçamento ilimitado e provavelmente encontraram a cúpula que se estende do céu ao solo da Antártica que circunda a Terra. Após a Operação Raijamp, que significa salto alto, houve mais expedições na Antártica pelo governo americano, como a Operação Deep Freeze. A Operação Deep Freeze significa congelamento profundo, e está entre as mais importantes das operações já realizadas, nas quais apresentaram resultados irrelevantes com relação à descoberta da abóbada. Estas operações envolveram centenas de soldados, dezenas de navios, aviões e submarinos. A Operação Deep Freeze encerrou-se em 1956. E 2 anos depois, em 1958, foi criada a NASA. E o que aconteceu é que eles descobriram esses limites desse campo eletromagnético, e imediatamente criaram a NASA, para tentar encobrir isso. Criaram uma agência espacial para nos fazer acreditar que podemos sair da Terra, e ocultaram a existência desta abóbada. Em 1959 eles assinam um tratado da Antártica com 53 países que proíbe qualquer pessoa de realizar qualquer tipo de expedição de exploração na Antártica a menos que tenha a permissão do governo, algo que nunca eles obviamente concedem a ninguém. Depois disso, eles tentaram romper esse campo eletromagnético usando mísseis de grandes altitude. Imediatamente perceberam que seria preciso muito mais poder de destruição do que apenas uma ogiva nuclear, e que seria necessário realizar mais operações envolvendo inúmeros lançamentos de mísseis de longo alcance em direção à abóbada da Terra. Em 1962, realizou-se outra operação, que foi a Operação Dominique. A palavra Dominique significa que pertence a Deus. Isso é muito importante, e eu explicarei por quê. A Operação Dominique foi uma série de testes com explosões nucleares, desta vez usando muito mais potência, com inúmeros mísseis disparados ao mesmo tempo, cada um deles preenchido com cargas triplas de urânio, altamente destrutivo. E dentro desta operação, realizaram a Operação Fishbowl, que em inglês significa aquário. A Operação Fishbowl consistia em uma série de testes nucleares em grandes altitudes, analisando corretamente o significado dos nomes destas operações. Dominique e Fishbowl. Podemos perceber que o seu significado é aquário de Deus. Esta é uma referência clara do governo referindo-se à abóbada, onde é mencionada na Bíblia no primeiro capítulo do Gênesis, e é dito que existe uma abóbada no meio das águas, em que as águas se separam umas das outras. Deus fez a abóbada, e separou as águas que estavam embaixo, das que estavam em cima, criando assim a expansão onde vivemos. Em Jó 37,
18 também é dito, ou estenderá com ele o firmamento sólido como um espelho fundido. O firmamento é a abóbada que está acima no céu, e com essas missões em grande altitude, a Operação Aquário de Deus deveria romper a abóbada, mas eles não conseguiram. E foi por isso que criaram a NASA e outras agências espaciais, para nos esconder a existência do firmamento, desta abóbada ou campo eletromagnético, no qual apontaria inevitavelmente a existência do nosso Criador. Após realizarem esses testes, chamaram atenção para uma série de resultados. Primeiro, que o pulso eletromagnético gerado por uma explosão nuclear em alta altitude teve diferenças muito significativas com relação ao pulso eletromagnético gerado por explosões nucleares perto da superfície da Terra. Segundo, que essas explosões nucleares geraram auroras no céu, este fenômeno meteorológico que apareceram imediatamente após as explosões no hemisfério oposto da Terra. Isto é, esses testes em grandes altitudes foram realizados na ilha de Johnston, que fica no hemisfério norte, e fenômenos geofísicos únicos, como essas auroras, foram observados nas ilhas de Samoa que estão no hemisfério oposto, ou seja, no hemisfério sul. Isso só pode ser explicado se houver uma abóbada em um campo eletromagnético acima no céu que permitiu essas atividades geofísicas. Um ano após esta Operação Aquário de Deus, em 1963, coincidentemente realizaram um tratado para proibição parcial de testes nucleares na atmosfera e debaixo d'água. Foi assinado pela maioria dos países do mundo. Eles descobriram algo que não querem nos dizer. Eles descobriram o dono, o grande campo eletromagnético no céu. É por isso que nunca vemos os vídeos da NASA mostrando foguetes adentrando a atmosfera. Nunca vimos a transição completa destes foguetes, saindo da Terra para o espaço sideral. Nem mesmo nos dias de hoje, em 2020, ainda não existe um vídeo que mostre completamente a trajetória de um foguete saindo da Terra e entrando em órbita. Eles sempre mostram apenas quando o foguete decola, e em poucos segundos eles cortam o vídeo e colocam algumas imagens feitas através de computação gráfica do foguete já orbitando o espaço, mas nunca vimos um vídeo dele saindo da Terra e indo sem interrupção para o espaço. Porque na realidade eles nunca deixam a Terra. O foguete realmente decola e faz uma curva até terminar no mar. Veja que pelo ângulo da curva na trajetória deste ônibus espacial, podemos ter a certeza que o ponto de aterrissagem dele será no oceano. O mesmo lugar que é depositado o dinheiro do financiamento espacial da NASA e outras agências espaciais fraudulentas. Vamos agora analisar alguns fenômenos meteorológicos que têm uma explicação oficial que não é muito convincente. Primeiro temos o arco-íris, o que dizem que é um fenômeno óptico e meteorológico que ocorre por refração quando os raios do sol passam através de gotas de água da atmosfera. Mas acho que essa explicação não faz muito sentido e não é real. Em vez disso, acho que as gotas de chuva agem como uma lente. Muitas pessoas não sabem que podemos criar nosso próprio arco-íris com uma mangueira e um compressor de ar. As gotas de chuva estão em um ambiente tridimensional, mas o arco-íris existe em uma linha de 2 dimensões. E se a explicação de por que um arco-íris se forma fosse verdadeira, então teríamos que observar milhões de arco-íris se formando no ambiente tridimensional onde estão as gotas de água. No entanto, nós apenas observamos uma linha em 2 dimensões. O que é o arco-íris? Isso significa que só pode haver 2 pontos de luz que influenciam a criação do arco-íris. E esses 2 pontos são a luz do sol, e outro, o reflexo acima na abóbada no espelho que está no céu. Porque lembramos que para formar um arco-íris com uma porta fechada, precisamos de um espelho.
E se com uma porta fechada precisamos de um espelho, e do lado de fora teríamos necessariamente que ter um espelho. E esse espelho, com certeza é a abóboda, a grande cúpula que existe no céu. Outro fenômeno interessante é o reflexo solar. A teoria que nos apresentam é que este fenômeno é produzido pela refração da luz do sol nos cristais de gelo das nuvens. Mas uma explicação mais lógica é que são reflexos da luz do sol, em um espelho na forma de uma cúpula, que estaria acima do céu. E isso pode ser facilmente replicado colocando uma luz dentro de uma tigela de vidro, ou aço inox. Então veremos que o resultado é bastante semelhante ao que vemos quando um halo solar é formado. Vemos os reflexos da fonte de luz, que neste caso é o Sol, na cúpula de vidro. Seria a cúpula do campo eletromagnético cristalizado que existe no céu. A verdade é que tudo isso é fascinante. E espero que juntos poderemos descobrir a verdade que eles escondem de nós.